vocês estão? Que todo mundo esteja bem, em paz, com saúde. E hoje eu trago para vocês a nossa aula de ciências, como eu havia combinado, para a gente dar uma adiantada no assunto. E aí eu vou falar hoje para vocês, a gente vai falar sobre o corpo humano, onde vocês vão estar podendo pegar o livro de vocês na página, e abrindo na página 66, onde eu vou estar dando uma introdução do nosso assunto, que é o corpo humano. Essa partezinha é uma partezinha bem simples, fácil de entendimento, para depois que a gente possa se aprofundar mais. Então são as informações mais básicas sobre o corpo humano. E aí ele traz assim, que o nosso corpo humano ele é uma máquina perfeita, trabalha de dia e de noite, sem parar. Então, ela trabalha em todos os momentos. Você vê que nosso corpo está em constante movimento, em constante atividade. E por se tratar de uma máquina, essa máquina ela precisa ser bem cuidada, certo? Ela precisa ser bem mantida, certo? Com todos os cuidados. Ela precisa ser lubrificada para funcionar bem. Nesse caso, falando do nosso corpo humano, precisamos o que? Lubrificar com água, certo? Mais importante é água e alimentação rica em nutrientes, para que essa máquina ela se mantenha forte e saudável e resistente. Essa máquina ela é responsável pelos nossos movimentos, pelas nossas necessidades vitais. Nossas necessidades vitais é o quê? É a necessidade de digerir alimentos, né? Que são os sistemas, são os órgãos que fazem também essa parte, certo? Obter oxigênio, porque sem ar, sem respirar, a gente não vive. Excretar substâncias indesejadas, urina, certo? As fezes. Então, são as nossas necessidades vitais. Comer, dormir. Então, essa máquina ela é responsável por todas as suas necessidades vitais. Respirar, certo? Comer, dormir. Porque sem respirar a gente não vive, sem comer a gente não vive. Sem dormir também a gente vai ficar com uma péssima qualidade de vida, certo? Com tudo isso, são as nossas necessidades vitais. Colocar para fora todas as nossas substâncias indesejadas, que é a urina, que são as fezes também, porque senão se a gente não coloca, se a gente não excreta, se a gente não colocar para fora, a gente vai passar mal, a gente pode ter problemas. Então são as chamadas necessidades vitais, são as necessidades que realmente são para manter a vida, para manter a qualidade de vida do ser humano, certo? E aí costumamos dividir o corpo humano em 3 partes. As 3 partes que eles são divididas é cabeça, tronco e membro. Você deve ter ouvido falar, né? Que tem até uma musiquinha, cabeça, tronco e membro, né? Cabeça, e na cabeça tem as partes, né? No tronco tem suas partes, nos membros também tem suas partes. Então, nosso corpo ele é formado basicamente, certo? A parte mais básica do corpo humano, nossa cabeça, nosso tronco e nossos membros. Aí eu coloquei aqui uma imagem que ilustra para vocês, certo? As 3 partes do nosso corpo, cabeça, tronco e os membros. Os membros nós temos os superiores, que são os membros de cima, que eu vou mostrar para vocês quais são eles, e os membros inferiores, que são os de braços, os de baixo. Vocês podem ver aí na ilustração, os membros superiores são os braços, certo? O que é que a gente tem na parte dos braços? E os membros inferiores, nós somos as pernas. E o que é que nós temos nas pernas? O que nós temos no tronco e o que nós temos na cabeça, certo? E aí, no livro de vocês, traz bem assim. Na cabeça, ela é constituída pelo crânio e pela face. A face e o crânio que fica dentro, certo? Recoberta pelo couro cabeludo e onde tem o cérebro lá dentro. Então, dentro do crânio nós temos o nosso cérebro, ele é responsável, certo, para mandar informações para todas as partes do nosso corpo, e aí as outras partes do nosso corpo, ele capta essas informações, certo, e realiza os movimentos, por exemplo, andar. E o meu cérebro manda movimento para minhas pernas, meu sistema nervoso capta, manda informação para o meu sistema nervoso central, e as minhas pernas entram em movimento. Falar, certo, mexer os dedos, tudo isso é o cérebro que recebe as informações, capta, manda para o sistema nervoso central, e aí depois vocês vão ver um pouco mais lá na frente quando a gente começar a falar sobre isso. E aí, o cérebro ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar, e de graças a ele que podemos coordenar diversas atividades, como andar, falar e nos equilibrar. Foi o exemplo básico que eu dei, que a gente vai se aprofundar quando a gente estiver no sistema nervoso central. E aí o tronco, ele é composto pelo tórax e pelo abdômen, vocês veem aí na imagem, na ilustração, certo? Dentro do tórax nós encontramos o coração e os pulmões, que são chamados de órgãos internos, certo? Ele é recoberto por esse tronco. Nós temos nossas costelas. Nossas costelas elas servem de proteção, certo? Para proteger os nossos órgãos sensíveis.
que são o quê? Que é o coração, né? Que a gente tem os pulmões, porque qualquer coisa que a gente caísse, a gente batesse, poderia perfurar. E órgãos que se pegar um corte, algum tipo de pancada, perfuração, eles vão sofrer hemorragia interna, podendo levar até a morte, certo? E aí no abdômen encontramos os órgãos como os estômagos, o fígado e os intestinos e os rins. São chamados também de órgãos internos, certo? Os membros estão presos ao tronco. Então nossos membros, que são os superiores e inferiores, eles estão ligados ao nosso tronco, né? Isso você vê o tronco, né? Cabeça, o tronco, né, que é essa parte aqui que vem do tórax até o abdômen, né, aqui, abdômen você sabe o que é, né, que malha para ficar com o abdômen definido, certo? O tórax é a parte aqui que tem a caixa torácica, né, e o abdômen seria da parte de baixo, né, perto do umbigo para baixo, e essa seria a parte do abdômen. Então os nossos membros, eles estão ligados ao nosso tronco. E aí nós temos os membros superiores e inferiores. Quais são os que fazem parte desses membros superiores e inferiores? Nos membros superiores nós temos os braços, nós temos, é formado pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços, certo? E pelos pulsos e pelas mãos. Então, o braço, aí nós temos o antebraço, nós temos os pulsos e as mãos. Os inferiores, nós temos as coxas, os joelhos, a perna, que é abaixo do joelho, nós temos os tornozelos e nós temos os pés. Então, é a coxa, né? Essa parte da coxa. Nós temos os joelhos, vocês sabem quais são os joelhos. Nós temos as pernas, que são abaixo do joelho. E depois nós temos os tornozelos e os pés. E aí eu botei uma ilustração que está aí no livro de vocês. Nós temos a face. Na face nós temos o nariz, os olhos, a boca, as bochechas, as sobrancelhas. Nós temos na face, nós temos o pescoço, nós temos o crânio. Na ilustração do livro de vocês da menina, nós temos o tórax, o braço da menina, o cotovelo, o antebraço que fica abaixo do cotovelo, o pulso, onde a gente coloca o relógio, né? A mão, né? E aí nós temos o abdômen da menina, que eu falei pra vocês, a parte do umbigo ali. Aí nós temos a coxa da menina, o joelho, a perna que fica abaixo da coxa, o tornozelo e o pé. Então essas são as partes do nosso corpo humano, que são as informações mais básicas antes de a gente se aprofundar nas outras partes do corpo humano, certo? E aí para finalizar eu trago para vocês a atividade na página 67, vocês vão responder, tá bem fácil, tá bem simples esse deverzinho, vocês vão conseguir responder rapidinho e depois a gente se aprofunda mais na próxima aula sobre o corpo humano. Fiquem todos com Deus, beijos, boa aula e ótimo dia para vocês.